Abra sua Bíblia, meu irmão, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E o 21 continua dizendo: a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Abra agora, por gentileza, lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Nós vamos entender algo sobre esses dois textos. Eu creio que será uma boa base para aquilo que nós pretendemos falar hoje. Provérbios, capítulo 4. Versículo 23. É um versículo bem conhecido, né, de todos nós. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos proporciona de estarmos na tua casa, de estarmos congregados. Nós já tivemos o privilégio, Senhor, de ministrar a ti, entoarmos a ti louvores. Nós te agradecemos pelo grupo que esteve aqui à frente, nos conduzindo, mas nós te louvamos porque somos todos nós ministros na tua casa, Pai. Todos nós aqui estávamos te adorando, ministrando ao Senhor, entoando cânticos a ti, e nós somos gratos ao Senhor, e é por isso que nós declaramos como tu és bom, e declaramos toda a sua bondade, toda a sua glória, toda a sua honra e santidade. Pai, nós, como teus filhos, queremos aprender da tua palavra para sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. E nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de nos congregarmos como igreja, como irmãos, porque essa é uma ordem da tua palavra, para estarmos juntos aprendendo, até que todos nós possamos chegar à estatura completa de Cristo, para sermos varão e varoa perfeitos, assim como o Senhor é perfeito. E nós te agradecemos pela tua obra maravilhosa, Senhor. Que a tua palavra e o teu Espírito Santo falem conosco nesta noite, assim como já tem falado por longos anos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. E ele fala aos nossos corações e nos convence daquilo que nós precisamos melhorar. A tua palavra diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós cremos na presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas, fazendo esse trabalho em nós, sendo o nosso ajudador, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bom, irmãos. A Bíblia diz no texto que nós lemos aí de Efésios, capítulo 3, verso 20, se você e eu, compreendermos o texto todo, Paulo está fazendo uma oração em favor da igreja, e ele começa essa oração em alguns versículos antes do 20. No versículo 14 ele diz: por causa disso me ponho de joelho, ou de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa então a entoar uma oração em favor da igreja, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E ele vai falando até que no 20, e ele no 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. As pessoas pelas quais Paulo está intercedendo somos nós, e ele diz que a intercessão dele é para que todos nós como igreja sejamos cheios de toda a plenitude
de Deus. E no versículo 20 ele diz: ora, este mesmo Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Há uma obra de Deus que eu não sei se você sabe, né? Talvez alguns de nós não se aperceba disso e não tenha ainda percebido isso dentro da palavra, que a obra de Deus e a obra de Jesus para a humanidade, ela não está por ser feita, ela já foi concluída. Tanto é que Jesus, quando estava na cruz ainda, ele disse: está consumado. Cabe a nós compreendermos esta obra, aceitarmos esta obra nas nossas vidas, entregarmos a nossa vida a Ele, e a partir daí passamos a viver e usufruir dos resultados dessa obra, mas a obra já está feita. A parte de Deus já está feita, e às vezes nós podemos estar lendo esse texto e falando: puxa vida, Senhor, quais são as coisas poderosas e abundantes que o Senhor vai fazer além na minha vida? E Deus responde para mim e para você: o que eu e você, Deus falando para nós, o que vocês têm pensado? Porque o texto diz que Ele vai fazer além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. E se a nossa resposta é: não temos pensado em nada e não temos pedido nada, Deus fala: então, não há o que fazer. Porque o texto diz que Ele é poderoso para fazer algo, e muito grande, até além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O texto diz que nós precisamos ter expectativas a respeito de algo. Mas por que é importante pensarmos? E aí a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos de Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Alguém tem a Bíblia aí com a versão na linguagem de hoje? Se ninguém tiver, eu tenho, mas se alguém tiver, eu gostaria que você lesse. Alguém tem? Não tem? Que povo uníssono, né? Todo músico com a mesma versão. Mas amém, então eu vou ler na versão que eu tenho aqui, na linguagem de hoje. O mesmo texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Esse que nós dizemos: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na versão, na linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu acredito, para mim, fica um pouco mais fácil compreender com essa tradução. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Para nós, é um tanto abstrato pensar no coração como: puxa vida, né? O que o meu coração faz? Fisicamente, ele bombeia sangue para o restante do corpo. Mas a Bíblia trata muito do coração. A Érica, inclusive, citou aqui, enquanto ela estava ministrando, a respeito de um coração enganoso. Então, a Bíblia fala sobre coração. E o que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre coração? E, de acordo com essa versão, diz: tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se nós olharmos para o texto de Efésios, Paulo diz: alguém, Deus, poderoso para fazer algo muito grande, muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Normalmente, você e eu vamos pedir coisas que nós estamos pensando a respeito delas. Ninguém pede algo que você nunca pensou naquilo. Você e eu só vamos pedir coisas sobre as quais nós vimos pensando. Ninguém ora sobre um assunto que você não está pensando sobre ele. Ninguém ora sobre uma necessidade que você não está
pensando ou planejando sobre ela. E para que você compreenda, e eu também, que a Bíblia diz que Deus quer fazer aquilo que nós desejamos, eu vou citar mais 3 textos para que nós tenhamos uma base a respeito disso. Por exemplo, Salmo 37, 4. O que diz lá? Salmo capítulo 37, versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o quê? O que deseja o teu coração. Jó 22, 28. Um livro antes aí de Salmos. Diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. E por último, então eu falei Salmo 37, 4, Jó 22, 28, e por último, Jeremias 29, 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então são 3 textos, não é? Salmo 37, 4, Jó 22, 28 e Jeremias 29, 11, que contribuem com esse texto de Efésios, sobre o qual a Bíblia diz que Deus pode fazer algo a respeito de nós, mas Deus conta com aquilo que nós estamos pensando. Deus conta com a direção para as nossas vidas que nós queremos dar. Então, talvez isso responda a alguns questionamentos. Puxa, por que Deus não está fazendo algumas coisas na minha vida? Talvez a resposta seja porque nós não estejamos pensando ou trabalhando a respeito dessas coisas. E isso é só um talvez, tá bom? Nós vamos discorrer aqui e eu gostaria que você ficasse compreendido a respeito disso. Deus não vai fazer nada contra a minha e a sua vontade. Mas Deus também não gosta de filhos que simplesmente deitem no sofá e fiquem esperando e falando: Deus, faz aí. E quando estiver pronto, me chama. Deus, prepare o café, ferva o leite e passe margarina no pão. A hora que estiver tudo prontinho, o Senhor me acorda. Deus não quer isso de nós. Deus quer fazer algo a favor de nossas vidas. Acontece que Deus já fez a parte dele. E nós, como seres humanos, provavelmente, na maioria das vezes, estamos esperando de Deus milagres que não são milagres. Nós gostaríamos que Deus trabalhasse por nós. Às vezes não são milagres que nós estamos esperando, nós estamos querendo que Deus faça a nossa parte. E Deus não pode fazer a sua parte nem a minha. Milagre é quando alguém nasce com uma perna perfeita e a outra imperfeita, e não foi da vontade dele que aquilo acontecesse, e nós oramos, e Deus de repente opera e faz com que a perna imperfeita fique perfeita tal como a outra. Isto é milagre. Isso nós não podemos fazer, então isso Deus faz. Agora, meu irmão, levantar e colocar dinheiro na sua conta, Deus não faz. Mas por que Deus não faz? Jesus mesmo não falou para Pedro: ei Pedro, vai lá e pesca e pega lá uma moeda, paga o imposto por mim, por ti, nem sabemos se sobrou troco, né?
sabemos que deu para pagar o imposto, e às vezes nós estamos orando, Senhor, se o Senhor fez por Jesus, por Pedro, por que não podes? Usamos até desse jeito, né? Por que não podes fazer por mim também? Acontece que nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos cumprir princípios bíblicos que às vezes nós não estamos nos apercebendo deles. E o que nós gostaríamos de compartilhar hoje, para o crescimento de todos nós, é a respeito exatamente de como colocar em prática esses princípios. O que a Bíblia diz a respeito disso, né? E há um texto muito conhecido que nós lemos lá em Gálatas 6. Se você puder abrir lá, Gálatas, capítulo 6. E na maioria das vezes nós usamos esse texto até de uma forma, da forma brava, não é? Dificilmente alguém cita esse texto seguido de emoticons de coração. Normalmente são emoticons de carinhas feias. Todo mundo sabe o que é emoticons? Não sabe, irmão? Você não usa o WhatsApp? São aquelas figurinhas que você fica mandando no WhatsApp. Aquilo são emojis, emoticons, enfim. Essas carinhas aí. Quando você está bravo, você manda o quê? Cara bravo, né? Quando você está feliz, bom dia, eu te amo, tal, você manda coração. Normalmente esse texto aqui, quando ele é citado, normalmente ele é citado com carinha brava, né? Gálatas 6, 17, não? Isso, 7. Diz assim, Gálatas 6, 7, diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E é verdade. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Talvez Paulo estivesse falando isso aqui bravo. Mas talvez ele estivesse falando também em um contexto motivador. Irmãos, não errem. Deus não vai trabalhar por você. Deus não é bobo. Deus não se deixa zombar dele. Ele não vai ser feito de empregado nosso. Tudo que você plantar, você vai colher. Mas o texto ele é carregado realmente de uma... Parece que Paulo estava bravo, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso em toda a sua trajetória? O que Deus diz a respeito de plantio? E o que isso tem a ver com os textos que nós iniciamos? Se nós entendermos aquilo que Deus fala a respeito de plantio, nós vamos começar a pensar diferente. E quando nós pensamos da maneira correta, a Bíblia diz no texto que nós lemos, que Deus quer fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas se nós não compreendemos aquilo que a Bíblia diz, em como Deus quer que nós pensemos, como é que nós vamos pensar certo? Eu e você só podemos pensar da maneira correta se nós tivermos a instrução correta. É provável que as crianças pensem errado até que alguém as instrua em como pensar corretamente. É provável que eu e você tenhamos pensamentos, às vezes, equivocados, porque nos falta a luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz a respeito dela mesma, que ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Talvez seja o contrário, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós precisamos
da iluminação da palavra de Deus para que os nossos pensamentos estejam alinhados com ela. Senão, a chance de pensarmos de maneira equivocada é grande. A chance de pensarmos erradamente é grande. E o que Deus diz a respeito disso? Semente ou semear. Será que Deus estava preocupado com isso? Abra, por favor, em Gênesis. Talvez você fale, puxa vida, mas quanto texto? Mas é importante você verificar que eu não estou falando isso de mim mesmo, mas estamos falando porque é a palavra de Deus, amém? Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Deus havia acabado de criar o homem. E no versículo 29 diz assim, e disse, quem que disse? Muito bom. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra e de toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, e ser-vos-ão para mantimento. Desde o princípio, Deus falou conosco. Eu estou lhe dando semente. E aí você pode perguntar, mas quando Adão chegou já não estava plantado as árvores? Sim, as primeiras Deus providenciou. Mas Deus falou, ei Adão, tem semente aí. E mais à frente, vou achar aqui o texto. Capítulo 2, versículo 15 diz assim, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Lavrar significa trabalhar em prol da terra. Então, Deus falou, Adão, eu dei uma começadinha aqui, mas a partir de agora o jardim é seu. Não está aqui, mas talvez Deus falou, se vira, hein? É você que vai trabalhar. A partir daqui a Bíblia não diz que Deus vinha trazer maçã ou algumas outras coisas para dar na boca de Adão. Adão recebeu uma ordem, lavrar e guardar. Depois a gente sabe de tudo o que aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia, desde o princípio, Deus deixou claro que Ele estava estabelecendo um reino, e um reino baseado em semeadura. Semeadura do quê? Eclesiastes 3, por exemplo, no capítulo 3, já falei, não é? Logo no verso 2, é um texto que nós gostamos muito, porque ele soa até, e é poético, mas eu vou falar só sobre o 2, diz assim, Eclesiastes capítulo 3, verso 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. E na parte B diz, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que isso tem a ver conosco, irmãos? O que isso tem a ver com a nossa vida? Sejamos nós jovens, crianças, né? Recém-nascidos, sejamos nós de meia idade, sejamos nós já um pouco mais maduros, sejamos nós já idosos. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com as fases da nossa vida? Tem a ver que, na maioria das vezes, nós queremos colher, nós queremos subir no pódio, mas nós não queremos pagar o preço da corrida. E tomara que essa não seja a sua situação, mas eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração porque eu tenho visto com os meus olhos algumas pessoas que têm agido assim, em várias áreas de suas vidas. E nós precisamos
é muito comum que toda vez que se fala em semente, semeadura, alguém já traduza isso para a palavra dinheiro, e não é só dinheiro. É claro que toca nessa área também, mas a semeadura das nossas vidas, ela está em todas as nossas ações. Tudo que nós fazemos tem a ver com semeadura. Por exemplo, às vezes nós olhamos alguém desfrutando em sua fase adulta de uma vida boa, na sua carreira, por exemplo. E aí você fala, olha lá, que sortudo. Mas será que ele é sortudo por estar desfrutando daquilo, ou ele plantou no tempo certo para estar colhendo aquilo agora? É um ponto de vista diferente. Olha só que sorte daquela menina, filha do fulano de tal. Mas vamos olhar a história toda. Eu estava outro dia ouvindo, e por motivos óbvios, né, nós tivemos aí um tempo de muito se falar das questões políticas, e eu não sei você, mas para chegar às melhores conclusões para mim, eu fui ouvir, fui me inteirar, fui ler, fui fazer uma série de coisas. E eu estava ouvindo uma entrevista e justamente eu não estou fazendo nenhuma apologia a ele, não sou advogado dele, mas ele, ao que tudo consta, é nosso irmão, do pastor Marcos Feliciano. Eu estava ouvindo uma entrevista dele, em uma determinada rádio, e eu achei interessante que eles estavam ali para falar do momento atual, mas de repente alguém perguntou-lhe sobre as questões de casamento gay, que é um assunto muito recorrente, muito falado, e a resposta dele foi algo tão interessante que ele não citou a Bíblia. Ele falou de maneira científica para aquelas pessoas que estavam ali, e ele deixou todos eles com a resposta de por que ele defende esta bandeira. Ele é contra, obviamente, como um cristão que é, e ele explicou os motivos, mas ele não usou os motivos bíblicos, que provavelmente todos nós usaríamos. Se alguém para a gente aí na rua e fala, você é contra ou a favor, você já vai logo falar, Deus só falou de homem e mulher, então por causa disso que eu sou contra. Mas aí a pessoa começa a te perguntar, você fala, não, porque a Bíblia diz, e a pessoa te insiste um pouquinho mais, você fala, bom, é porque eu sou crente, eu sou contra mesmo e não quero mais falar sobre isso. E pronto. É provável que seja essa a nossa resposta. E eu não estou dizendo que ela está errada. Mas eu achei interessante que, às vezes, nós olhamos e falamos, olha só, se aproveitando, chegou lá e tal. Como eu disse, eu não estou em defesa de ninguém aqui, eu estou dando apenas um exemplo. Mas, com o nível de resposta que eu vi daquele homem, eu só consigo chegar a uma conclusão. Ele não é como uma tartaruga em cima da árvore. E eu explico, você sabe o que é uma tartaruga em cima da árvore? É uma tartaruga em cima da árvore, é exatamente isso. Mas o fato não é a tartaruga em si e nem a árvore. O fato é, como é que uma tartaruga chega em cima de uma árvore? Sozinha? Não, alguém tem que colocar lá, certo? E o que eu quero te dizer é, este homem em específico não me parece, pelo nível de sua conversa, que alguém o colocou lá totalmente despreparado. Ele se preparou para estar lá. Houve um tempo de plantar. Hoje, ele está colhendo. Cabe a ele responder a você, caso você e eu tenhamos a curiosidade, se ele está colhendo coisas boas ou não, se está fácil a vida dele ou não. Eu estou te dizendo que ele está numa posição aparentemente de destaque, está em evidência. São poucos homens do mundo ou do meio cristão que hoje defendem a bandeira do cristianismo. Ele é um deles. Achamos nós o que quisermos achar.
Mas eu percebi que há um preparo. Ninguém chega a lugar nenhum despreparado. Às vezes até chega, mas provavelmente o tempo em que fique lá vai ser mais curto do que deveria. Às vezes nós olhamos, e trazendo isso para a nossa realidade, às vezes nós olhamos para as nossas vidas, e eu me pergunto muito isso, eu acho que você também deveria se perguntar, o que eu tenho feito com a minha vida para que eu tenha uma vida melhor? A não ser que nós pensemos assim, eu não quero uma vida melhor. Mas eu lhe digo, sem medo de errar, se você pensar, eu não quero uma vida melhor, nós estamos indo contra a vontade de Deus, porque Deus falou que a vontade dEle é que nós tenhamos uma vida boa. E eu não estou falando que a sua vida não está boa, mas eu estou falando que você não deveria ser acomodado. O seu casamento está perfeito? E o meu também? E o que nós temos plantado para colher um casamento cada vez melhor? Às vezes nós temos orado muito e intercedido em favor dos nossos casamentos e da nossa família, e Deus, eu imagino que olhe para nós e fala, tá bom meu filho, mas o que você está fazendo para melhorar o seu casamento? O que você está fazendo para melhorar a relação que você tem dentro de casa? E nós, por estarmos muito, eu não vou dizer espiritualizando tudo, mas eu vou dizer, tendo os nossos olhos vendados para algumas coisas, achamos, de maneira egoísta, que está bom para mim, tem que estar bom. É provável que tenha maridos na igreja, eu não estou falando apenas dessa igreja, mas talvez sirva aqui também, que acha o seguinte, é assim, nós somos crentes mesmo, e o importante é se está bom para mim, vocês têm que me seguir, e acabou. Não me parece isso ser uma plantação boa, de alguém que quer colher um bom relacionamento dentro de casa. Talvez tenham irmãs, mulheres, que pensam o seguinte, olha, Paulo diz que prioridade é Deus, então, é Deus, a igreja, se sobrar tempo, vocês, viu? Não me parece essa uma atitude de um bom plantio dentro de casa para quem quer colher um bom casamento ou um bom relacionamento com os filhos. Mas então, eu tenho que desprezar Deus e a igreja? O que eu tenho que fazer? Agora eu estou perdido. Não, irmão. Cada coisa tem o seu devido lugar. Por isso que nós lemos no texto de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Eu compartilhei com o Ricardo, falei, puxa Ricardo, era legal se alguns jovens pudessem estar para compartilharmos isso, porque eu tenho visto também, e isto não é um motivo de alegria para quem está nessa situação, mas é um motivo de alerta. E eu não quero, irmãos, com essa palavra te colocar um jugo, mas eu quero lhe colocar o seguinte, corra. Corra, porque nós estamos ouvindo aqui um estudo para tempos em que nós precisaremos estar muito preparados, ou não? Muito preparados. Eu fico pensando e abismado, eu não vou dizer triste, mas eu chego a ficar pensativo a respeito de algumas pessoas, por exemplo, que externam a sua vontade de ser missionário e não tem nenhum preparo para tal. Eu quero ser missionário, que legal, irmão. Eu quero que a igreja me mande para os 4 cantos, Zimbábue. Sei lá onde, eu falei Zimbábue porque é um nome bem Zimbábue, né? Mas eu quero ir, daqui a pouco nós vamos ter aí um congresso de missões, e é muito comum que nessa ocasião nós tenhamos a nossa emoção aflorada, e você de repente, jovem, fala, eu quero ir, e eu lhe pergunto, que preparo você tem? Aí você fala, eu toco violão. E aí, irmão, você vai ficar na praça daquele país tocando violão para ganhar dinheiro com a sua música? Não, mas Deus cuida. Não, você tem que se preparar.
Mas me preparar como? Se preparar, irmão. Às vezes nós estamos esperando que Deus faça milagres por nós que Ele não vai fazer. Eu e você é que temos que pôr em atividade o milagre da respiração, levantarmos cedo e sairmos correndo. À luta. Vá à luta. Talvez você encontre irmãos aqui na igreja, aposentados, que têm o seu salário já de aposentado, e você fala, para você é fácil, olha que sorte a sua, já está aposentado. E aí, se eu fosse esse irmão, ele responderia, sorte? O cabra trabalhou 30 anos, 35, 40, e você, com a sua cara de pau, atribui isso à sorte? Não, é a colheita de um tempo de plantio, e você deveria estar fazendo a mesma coisa, e eu também. Porque nós estamos desesperados, o governo vai mudar a previdência. Aí você fala, mas irmão, você está tão desesperado, quantos anos você tem de carteira assinada? Eu tenho 6 meses. Irmão, se for 30 ou se for 200, você está praticamente igual, vai trabalhar, meu filho. O que você está preocupado? Ainda se for alguém que está com 32 e vai mudar, tem razão de estar aí preocupado. Mas você tem 1 ano, está preocupado com a aposentadoria, nem começou. Nós dizíamos, lá no começo, na fábrica, nem sabe se fica e já está querendo sair. Calma, irmão. Coloque o pé no acelerador. É muito fácil, às vezes, nós darmos atribuições às pessoas. Ó, irmão, metido, sortudo. Só faz isso por causa disso. Não, irmão, ele faz isso porque ele plantou. Olha lá, você só fala isso porque o seu casamento está bom. Você deveria ficar feliz e aprender com aquele que está com o casamento bom. Porque se ele está com o casamento bom, é porque plantou. Porque, acredite, 20 anos de casado e estar com o casamento bom não é sem plantio, não. Falo por mim. Há tempo de colher um casamento bom, mas tem tempo de plantar coisas que às vezes você queria não plantar, você queria arrancar tudo. Você não estava com humor ou ânimo para plantio, mas o relacionamento exige isso. Pergunte aos vossos pastores aqui, é fácil ter 52 anos de casado? Não pergunte ao pastor Disseu, não, pergunte à irmã Ruth. Mas pergunte ao pastor Disseu também. Eu digo porque ele nós ouvimos mais, Talvez ela você ouça menos. Irmão, ninguém chega a 52 anos de casado num bom casamento sem ter plantado muito. E às vezes a minha preocupação é porque nós estamos apenas achando que frutos bons de um casamento, e é só um exemplo, Calil, meu irmão, é só 2 criancinhas. Não, irmãos. Isso é a flor do casamento do Calil e da Celine. A flor no sentido do enfeite, tá bom? Eu sei que tem uma flor e um cravo aí. Mas isso é um enfeite, a Bíblia diz que é uma herança que Deus concebeu a eles, ou concedeu. Mas o fruto de um casamento bom não é apenas gerar filhos. Isso não significa casamento bom. Casamento bom é um casamento que dura, é um casamento que as pessoas estão bem, estão felizes. Você olha para a irmã e fala, aquela irmã está feliz. O irmão chega na igreja, você olha para ele e fala, esse irmão teve festa na casa dele.
teve um café da manhã abençoado. Esses irmãos estão bem. Você percebe, irmão? Mas isso não se colhe à toa, não se colhe do nada. Existem fases na nossa vida. Ô Letícia, coloca para a gente, por favor. Eu preparei algo aqui e, por favor, entenda, não é? Isso que eu vou lhe dizer. Olha lá. Existem 2 planos sobre os quais nós acreditamos estar. Amém? Existe um plano físico, que é esse que você está, acredite. E existe um plano espiritual, que nós também estamos nele. Você crê nisso? A Bíblia diz, inclusive, que espiritualmente nós estamos assentados, juntamente com Cristo, à destra de Deus. Então, eu creio, e você também deveria acreditar, que existe um plano físico, mas existe um plano espiritual. Fisicamente, teve um homem que desenvolveu essa pirâmide aí. O nome dele é Maslow. E isso é usado nas faculdades, principalmente nas matérias de administração. E isso replica o quê? Fala sobre o quê? As necessidades da vida de um homem, ser humano, homem e mulher. Ali pela base da pirâmide são as necessidades mais básicas, ok? Eu traduzi do jeito que eu preferi aqui. Se você olhar no Google, tem outras atribuições, outros nomes, outros textos, mas isso é o que serviria para nós. Então, todo homem precisa respirar, todo homem precisa comer, todo homem precisa tomar água, todo homem precisa dormir e uma série de outras coisas. E quando eu digo homem, você entende que é homem e mulher, eu estou falando aqui do ser humano. Essas coisas são inerentes a todos nós. Todos nós precisamos disso. Depois existe um segundo nível ali, e por que há um primeiro e um segundo? Você podia falar, mas o segundo também todo mundo precisa. Mas uma criança, os 3 bebês que vieram aqui agora há pouco, eles não fazem a mínima ideia do segundo nível, mas eles fazem uma boa ideia do primeiro nível. Eles querem água, para eles leite, água é tudo a mesma coisa, é líquido, eles querem comer, eles querem dormir, eles respiram, e eles fazem outras coisas mais, que todos nós sabemos. Uma pessoa mais adulta, ela não está apenas nessa fase, ela já precisa morar, ela tem consciência disso, embora as criancinhas também precisem, mas eles não têm consciência sobre isso. Os adultos precisam morar, entendem que precisam de uma fonte de onde tirar recursos, precisam ter a saúde em dia, não é? A criança por si só, ela não responde pela sua saúde. Quem tem que cuidar da saúde dela são os pais. Mas os adultos já entendem. Eu preciso me cuidar, porque eu preciso trabalhar. Então, são necessidades básicas. Necessidades que todos nós temos. Ah, mas eu sou muito espiritual. Irmão, você está aqui? Então você tem também. Ah, não, mas eu é só no manto. Tem também. Até para ficar no manto. Tem que respirar para estar no manto, né? Ainda mais aqueles que fervem mais. E é uma benção. Eu só estou lhe dando 2 pontos de vista. Que às vezes nós não podemos ignorar um em detrimento do outro. Ah, não, eu sou muito isso. Mas você precisa do outro também, irmão. A sua família talvez não esteja tão espiritual como você. Já pensou nisso? Se não pensou, hoje é um bom dia. Depois o terceiro fala sobre relacionamentos, amizade, família. Você percebe claramente que um adolescente ele vai crescendo, ele já não quer ficar mais apenas no convívio da família, ele quer ter um relacionamento, ele já começa a ter amigos, ele já começa a escapulir, ele já começa a falar de coração, ele já começa a perguntar o que é estar apaixonado. Por quê? Porque é uma necessidade. Você e eu não vamos conseguir segurar os nossos filhos, assim como os pais não conseguiram nos segurar. Então, isso vai acontecer. Acontece que a maioria de nós para nessa terceira e fala, tá bom, mas existe mais. Existe o 4º nível ali e o 5º nível. O 4º nível, a gente já poderia estar falando sobre
autoestima, uma pessoa que tem confiança, uma pessoa que já está mais querendo algo mais, indo à luta, realmente não ficando acomodada. Ah, eu nasci aqui, né? Puxa vida. Coitado de mim, né? Minha mãe nasceu nessa casa, a minha avó nasceu nessa casa, a minha bisavó nasceu nessa casa, todas elas morreram, inclusive o velório foi nessa casa, então já estou preparando aqui o meu caixão. Existem pessoas assim. Mas existem pessoas, e está muito comum, que entram no quarto e no quinto nível. É pecado, irmão? Eu lhe pergunto. É pecado você ambicionar se realizar? Sim ou não? Sabe o que é pecado, irmão? É você ficar sentado na igreja 72 anos, eu posso falar, porque não tem ninguém aqui sentado na igreja, nessa igreja há 72 anos, então ninguém vai se sentir atingido. Vou aumentar, 95. Pecado é você e eu ficarmos 95 anos sentados nesse banco da igreja, sem fazer nada por nós, e cada vez que alguém aparece, você fala, ah, meu Deus, carnal. E solta logo uma palavra ruim de você para aquela pessoa. Isso é errado. Isso aqui não é errado. Isso é saudável. Alguém estudou para falar, olha, todo ser humano precisa disso. Por que nós, na nossa espiritualidade, achamos que temos o direito, dentro de nossa arrogância, de falar, ah, isso aqui está errado. Não, irmão, está errado se você não pensa na sua esposa, no seu marido e nos seus filhos e não está fazendo nada. Aí você fala assim, ah, mas eu já estou velho. E eu vou falar para você, igual minha mãe sempre fala, velho é o diabo. Velho é o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo já não pode fazer mais nada a respeito dele. A única coisa que ele pode fazer é querer atrapalhar eu e você. Porque a sentença dele já está dada. Agora, eu e você nos acharmos incapazes de mudarmos a nossa vida, porque, já foi o tempo. Não, irmão, não foi. Você ainda está no tempo de plantar. Ah, mas acontece que já passou, eu não plantei. Então, plante agora. Ah, mas agora a semente está acabando. Então, pegue um pedaço da sua semente e plante. Não deixe de plantar. Ah, mas agora não adianta. Irmão, quanto mais tempo você fica falando não adianta, mais tempo vai passar e mais tempo você não vai ter colheita. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou, puxa vida, cheguei em São Paulo há 40 anos atrás e não comprei uma casa porque o financiamento era em 30 anos e eu achava que 30 anos era muito. Faz 40. Ele não tem casa. Aí alguém fala para você, mas você está pagando R$1.000 de prestação? Não, o aluguel é 1.000. É melhor pagar 1.000 no seu do que pagar 1.000 para os outros. Ou não? Você está plantando em você. Ah, mas eu vou me matar para deixar a herança para os outros. Irmão, que pensamento mesquinho. Plante. Eu nem entrei ainda na plantação aqui, né? Estou falando da plantação na sua vida, na sua família. Letícia, põe mais um, por favor. São só esses dois. Aí vamos falar do espiritual. É lógico que eu não vou relacionar o espiritual aqui com a pirâmide, mas a Bíblia nos dá algumas dicas, irmãos, a respeito do mundo espiritual ou ministerial que está diretamente ligado ao espiritual, porque aquilo que nós exercemos aqui enquanto ministério é o que nos prepara espiritualmente. Por exemplo, esse texto aí de Pedro, ele diz, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional e não falsificado. Isso nos remete ao quê? A uma criança. A uma criança física? Não, uma criança que acabou de chegar aqui na igreja. Então, a Bíblia fala a respeito de crescimento também. Ou você acha que é bíblico
Chegar alguém na igreja hoje, entregar a sua vida para Jesus e ser ungido apóstolo. Podemos fazer isso? Hoje, no mesmo dia. É o que a Bíblia diz? Não. Há um tempo. Há um tempo de quê? De plantar. Plantar em quem? Plantar em mim mesmo. Eu preciso trabalhar em favor da minha vida para que eu cresça espiritualmente. O segundo texto ali de Hebreus diz assim, o autor diz, pelo tempo, vocês já deviam ser mestres, mas eu sou obrigado a ficar lhes dando, né? Você precisa ficar tomando leite, porque você ainda não cresceu. Paulo também fala isso lá no capítulo 3 da primeira carta de Coríntios. Olha, alguns aqui são meninos ainda, deveria estar mais crescido. Então, se nós olharmos para o ponto de vista bíblico, também a Bíblia fala sobre crescimento. Aí depois nós vemos o texto de Efésios, que fala até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, a unidade da fé. A estatura completa, iguais a Jesus. Precisa de preparo ou não, irmãos? Quem é que tem que correr atrás do seu preparo? O pastor? Quem é? Ah, mas puxa vida, eu já estou há 95 anos aqui na igreja e olha, eu nunca faltei, pode contar nos dedos, hein? Só quando eu fiquei doente ainda trouxe atestado. Isso significa crescer? Isso significa que você é um irmão fiel. Há 95 anos, irmão. Glória a Deus. Assíduo, né? Puxa vida. Mas não diz que é crescimento. Quem tem que correr atrás de crescimento? Quem é que tem que orar? Quem é que tem que ler a Bíblia? Quem é que tem que buscar? Eu e você. Pode tirar, Letícia, por favor. Irmãos, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual, se eu e você não corrermos atrás, as coisas não vão acontecer para nós. Isso é uma profecia? Não, isso é uma constatação. Eu espero que você enxergue essa como uma constatação e fique feliz, fala, glória a Deus, porque eu estou trabalhando. Em que aspecto? Todos. É triste quando você encontra um menino ou uma menina ainda jovens e pergunta, e aí, o que você vai ser? Ainda não sei, o cara tem 18 anos. Aí você fica triste, mas você encontra um de 23, o que você vai ser? Bom, eu não sei, mas você já era para ser. Porque 23 anos, você ainda não sabe o que vai ser. Você já não está mais com expectativas de futuro, você já está vivendo um presente. 23 anos, eu já estava casado. 23 anos, de acordo com o testemunho do pastor Disseu, ele já estava, se não ungido, mas já estava exercendo algo da igreja. Algumas pessoas eu não sei o que estão esperando. Nós nos acostumamos a viver no básico, irmãos, não é da vontade de Deus que você tenha que viver todos os dias orando e falando, Senhor, pelo amor de Deus, que alguém me traga o pão. E eu lhe digo, irmão, se você está atrás do pão para você, ainda graças a Deus. O problema é quando você começa a ter esses pequenininhos aí, porque aí você tem que falar, Senhor, pelo amor de Deus, levante alguém para trazer fralda para essa criança. Quem tem que trazer é você, irmão. Ah, essa palavra é dura. Ela é sim. Mas eu espero que ela seja vida para você. Vida para todos nós. Ah, eu estou velho. Você não está não, irmão. Há tempo. E se nós falarmos aqui, na semeadura, aqui no reino, tem pessoas que não estão acostumadas ou estão se desacostumando a semear aqui no reino. Estão comendo a semente. Irmão, você não pode comer a sua semente.
No texto que nós lemos em Gênesis, diz que Deus falou: ei, Adão, tem árvore, a árvore tem semente. A próxima árvore que nascer vai ser da semente da árvore que está viva. Sabe o que quer dizer, irmão? Você que fala assim: ah, não dá para eu ofertar esse mês, não dá para eu dar... Isso não é recado do pastor Disseu, tá bom? É recado bíblico para você. Eu nem converso a respeito de finanças com ele. Ah, esse mês, puxa vida, não vai dar para dar o dízimo, não. Estou apertado. Sabe o que você está fazendo? Comendo a sua semente. Ah, esse mês, puxa vida, não vai dar. Como é que eu faço para semear? Como é que eu faço, irmão, para semear? Como é que se semeia? Às vezes nós somos muito literais, né? E precisamos de um exemplo literal. Eu vi só a Daiane aí, mas ela não está? Foi com o bebê lá? Puxa vida. Calil, vem cá. A Bárbara está aí? Com a sua bebezinha? Deixa a bebê na mão de sua mãe, por favor, e venha cá. Vem cá, cara. Esses irmãos, nós somos igreja, irmãos. Sabe disso? Amém. Sabe como que a Bíblia diz que era a igreja lá de Atos? Como que era? Todos em comum. No repartir do pão. A Bíblia diz, inclusive, que alguns vendiam as suas propriedades e traziam e falavam: está aqui, pastor, reparte com os irmãos. Irmã, você foi abençoada, hein? Porque era da Daiane. Eu estava com a Daiane e o Lucas na cabeça, mas... Nós somos literais, irmãos. E eu preciso lhe dar um exemplo. Eu não estou fazendo isso para, está querendo se aparecer. Não, eu estou fazendo o que eu já pratico. Nós somos igreja. E nós estamos desacostumados a semear a semente. Eu não estou fazendo isso para deixar você, puxa vida, agora eu estou constrangido. Não, irmão. Quem tem que te constranger e a mim é a palavra. Esses irmãos, de repente, na casa do Calil tinha 2 bocas. E de repente, sabe aquele de repente bíblico? Tem 4. Aí você fala: ah, mas daquele tamanho não come nada. Oh! Não come, mas para segurar o que come, irmão, vai uma grana. Aí você olha a Bárbara e fala: quem é a Bárbara? Eu não sei, não viu o pai aqui, mas você não sabe. Você não sabe como está a vida do Calil, você não sabe como é que está a vida da Bárbara. Você não sabe como é que está a vida do teu irmão do lado, você não sabe como é que está a vida do Lucas, você não sabe como é que está a vida de ninguém. E o que você tem feito? Aí você fala assim: ah, não, mas eu só dou se for o pastor Disseu. Eu dou também, pastor Disseu, você tem que dar também, mas você tem que... Nós somos igreja, irmãos. E eu tenho uma oferta aqui para o Calil, estou te mostrando, não tem problema não. Uma oferta para o Calil... É justo que ele ganhe o dobro dela, não é? Tem 2 bocas lá. E uma oferta para bebê da irmã, que é o bebê. Luiz Fernando. Irmãos, e aí você fala assim: ah, mas você não semeia na vida do pastor Disseu? Também semeio. Sobrou 5 para ele. Irmãos, a honra e a glória é do Senhor. Isso não está me sobrando. Não está me sobrando. Se tiver dúvida, pergunte a Nádia.
Não está me sobrando. Mas acontece que eu não posso esperar sobrar para dar para o meu irmão o que sobrou. Eu não posso esperar sobrar para dar para a Bárbara o que sobrou, o resto. Ó, irmão, se der, eu tomei meio já, fico com esse resto aqui. Se der, você põe um pozinho, dá para o bebê. Não, irmão. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, viu? Eu fiz isso para ser exemplo, viu? Então eu espero que você se toque. E ainda hoje. Nós gostamos de palavra de profecia, né? Então, eis que eu te digo. Ainda hoje. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Eu não sei como você tem olhado para os recursos que chegam nas tuas mãos, mas eu lhe digo, se você tem comido todo ele, infelizmente não vai sobrar para quando você precisar. É um ciclo. Provavelmente, haverá um tempo de colheita muito grande, e eu creio nesse tempo. Aliás, eu creio que o tempo de todas as profecias se cumprirem chegou. Na sua vida, na minha vida, na vida do nosso ministério, mas eu lhe pergunto, o que você tem feito? Que tipo de plantio nós temos feito? Você me permite mais 5 minutos? Obrigado. Que tipo de plantio nós temos feito? Aí você fala assim, mas será que essa é a vontade de Deus, irmãos? Eu lhe digo com segurança, é. Essa é a vontade de Deus, mas é um ciclo. Você que infelizmente até agora não sabia disso e tem comido tudo, irmão, mude o botão na sua vida, mude o disco, comece a pensar diferente. Comece a pensar em viver como igreja neste lugar aqui. Comece a pensar que as pessoas que estão na sua casa precisam do seu plantio para que as coisas nasçam lá. Não vai haver árvore na sua casa se você não plantar, irmão. Pode ir o pastor Disseu fazer culto lá. Quem tem que plantar uma árvore na sua casa é você. Quem tem que plantar na vida dos seus filhos é você. Ah, mas não é fácil. Não é mesmo, não. Dá trabalho. Alguém aqui já trabalhou na lavoura e pode te ensinar e lhe contar a experiência de que não é fácil. Não é fácil. E eu queria falar com você sobre o último texto para encerrarmos. A Bíblia diz lá em Gênesis, para nós fecharmos essa questão do plantio. O nosso tempo é curto e não dá como termos mais exemplos. Mas eu creio que quem estava atento compreendeu que você precisa plantar. Tem pessoas que reclamam de ser maltratadas. Eu lhe pergunto, você tem plantado um bom tratamento? Tem pessoas que reclamam de ser hostilizadas, e eu lhe pergunto, você tem plantado respeito? No texto que nós lemos de Gálatas diz, tudo o que o homem semear, isto também se fará. Na versão da Igreja Católica diz, com Deus não se brinca. Tudo que o homem planta, ele colhe. É exatamente isso. Ah, puxa vida, nossa, fiquei triste, porque ninguém veio no meu chá de bebê. Você foi no dos outros? Ah, puxa vida, fiquei chateado, porque ninguém foi no meu casamento. Você vai no casamento dos outros? Ah, fiquei triste, porque ninguém me dá nada no meu aniversário.
você tem dado algo às pessoas no aniversário delas? Segunda carta de Coríntios, capítulo 9. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, ele multiplicará a semente da sua sementeira. É um ciclo, irmão. Quanto mais você dá, mais Deus repõe. E quanto mais você dá, mais Deus repõe. E quanto mais você dá, mais Deus repõe. Aí você fala, eu não vou mais nessa igreja porque falou de dinheiro. Aqui não se fala disso. Aliás, eu não falei para você fazer, não. Eu fiz, se você quiser, você segue. E tem alguns irmãos que são abençoados porque já têm feito isso. E tem alguns irmãos que têm retido. Como é que você sabe? Eu não sei, estou só falando. Se serviu o chapéu, você usa. Se não serviu, glória a Deus pela sua vida. Gênesis, capítulo 2. Mas eu estou falando de uma maneira geral, irmão. Estou falando de plantar na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua carreira. Jovens, não esperem vocês envelhecerem. Se prepare. Mas para que eu vou aprender mandarim? Não sei, meu irmão, aprende. Para que eu vou aprender inglês? Não sei, aprende. Para que eu vou aprender espanhol? Aprende. Vai no YouTube, em vez de você ficar assistindo mangá. Algum irmão mais velho poderia pensar, o que é mangá? Mangá deu? Né? Mangá, a minha avó diz isso, está mangando. Mas não é esse mangá, não. O mangá é um desenho japonês, não é? Alguém já me corrigiu e disse... Como é? É isso aí. Então, ao invés de você gastar tempo com coisas que não vão lhe trazer nada, gaste tempo com coisa boa. Mas eu quero namorar. Namore, irmão. Mas se eu fosse você, eu me preparava. Porque o namoro leva ao casamento. E o casamento leva a 2 crianças. 2 crianças mais 2 adultos, precisa de uma, sabe, telhadinha assim, uma casa, aqueles negócios. Aí você fala, não, do jeito que eu estou apaixonado aqui, eu vou morar nos fundos da casa da minha sogra. Vai. Prepara não e vai para você ver. Não, eu pago aluguel, irmão. Sabe quanto custa, irmão, aluguel para 4 gente? 4 gente ali daquele jeito ali? Vai tentar morar num cômodo só. Você não precisa de 3, pelo menos. Sabe quanto que é? Quase 1.000. Não, mas vou morar lá nos 1.000. Se prepare, irmão. Não dê de ombro, não. Se prepare. Gênesis, e agora para você sair motivadíssimo. Gênesis capítulo 2. A Bíblia diz que Deus colocou Adão num jardim, e desse jardim, versículo 11, vamos ler o 10. Ou vamos ler o 9. Diz assim, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O 10. Eu estou em Gênesis, capítulo 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O versículo 11 fala sobre o primeiro braço. Diz assim... O nome do primeiro é Pison. Diga, Pison. Pison, eu vou lhe dar agora a tradução, ok? Pison significa aumento. Depois você pode conferir na sua Bíblia que você tem em casa, no dicionário, no Google, aonde você puder encontrar. Pison significa aumento. O versículo 13... diz assim, e o nome do segundo rio, lembra que falou que dividia em 4?
O nome do segundo rio é Gion. Diga Gion. Gion significa rompimento. O versículo 14 fala dos outros dois, diz assim, o terceiro rio, o nome do terceiro rio era Hiddekel, que também é conhecido como rio Tigre, mas vamos falar o mais difícil para ficar legal, né? Diga Hiddekel. Não é Hiddekel, tá? Tem um acento na segunda sílaba aí, por isso que é Hiddekel. Que também é conhecido por Tigre, e esse rio significa rapidez. E o nome do quarto braço, Eufrates. Diga Eufrates. O nome Eufrates significa frutificação. Irmãos, Deus colocou o homem no meio de um jardim, cercou isso e regou com um rio que dele brotavam 4 rios. E ele deu esses nomes a esses rios. Aí você fala assim, mas quem falou que foi Deus que deu? Eu quero acreditar que foi Deus que deu. A Bíblia não diz que foi Adão que deu. A Bíblia diz que foi Deus que colocou Adão lá e já estava regado por um rio que dele saía 4 braços e tinham esses nomes. Aí você fala assim, mas em que momento Deus falou para Adão? Quando você chegar lá, pergunte. Você fala assim, puxa vida, mas que sorte a de Adão. Colocado dentro de um jardim, cercado de tantas coisas boas. Nós, inclusive, chamamos de paraíso. Você sabe, irmãos, que mais um pouco à frente, você conhece muito bem a história, a Bíblia diz que o homem morreu espiritualmente, não diz? Diz ou não diz? Diz. Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Mas a Bíblia diz que por causa de uma aliança, não feita com sangue dos bodes, mas feita, né, com o sangue de Jesus. Por causa desta aliança, nós fomos recolocados na mesma condição em que Deus criou o homem. Agora nós tornamos a ter um espírito vivificado dentro de nós. Que a Bíblia diz, Jesus explicou isso a Nicodemos, nascido de novo, um espírito novo. E a Bíblia diz que a partir deste momento o Espírito Santo dele passou a fazer morada dentro de nós. Que espírito é esse? Aquele mesmo que desceu lá no Pentecostes. O Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele está dentro de mim e dentro de você. Eu queria que você fosse a Isaías. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Foi no tempo da fome. No tempo da fome, alguém resolveu semear. Faz sentido isso? A Bíblia é um negócio louco, irmão. Não faz sentido as coisas que a Bíblia nos ensina a respeito de semeadura. Porque se você conversar com os maiores especialistas de economia, eles vão falar, você tem que juntar para ter. A Bíblia diz, você tem que dividir para ter. Faz sentido isso? Aos nossos olhos? Não faz. Mas eu lhe garanto, faça, porque vai dar certo. Nós temos o exemplo bíblico que o pastor acabou de dizer. Abra sua Bíblia lá em Isaías e nós vamos encerrar com isso. Nós acabamos de ler que Adão estava em um jardim. Nós sabemos também que quando Adão pecou, o homem morreu, automaticamente nós fomos sacados, expulsos, né, no caso de Adão, e nós não tínhamos mais direito a nada disso. Mas a Bíblia diz que nós tivemos o nosso espírito vivificado. Você crê nisso? Amém.
Você teve o seu espírito vivificado? Você nasceu de novo? O Espírito Santo habita em você? Olha que bênção que a palavra de Deus reserva para nós. Capítulo 32 e o versículo é o 15. Eu vou esperar você abrir. Achou? Amém. Versículo 15 do capítulo 32 de Isaías diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E eu lhe pergunto, irmão, o Espírito já foi derramado? E ele está onde? Olha que benção. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será repultado por um bosque. Eu lhe pergunto, o que era o jardim do Éden? Um bosque, com árvores, com rios. Irmãos, do mesmo jeito que Adão estava colocado em uma situação não mais de morte, não mais de juízo, antes dele pecar, a Bíblia diz que o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, nós fomos recolocados em uma situação semelhante à de Adão, dentro de um jardim. Aí você fala assim, mas o que está no jardim e o que está no deserto? Versículo 16, o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Eu vou dizer o meu povo, e quando eu falar o meu povo, você fala, está falando de mim. E o meu povo, eu vou falar de novo para você crer e falar mais forte. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso, ainda que caia saraiva, caia o bosque e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós que semeais sobre as águas e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Ainda que, o texto acabou, mas está dizendo o seguinte, ainda que você esteja cercado de situações adversas, você é um povo peculiar, propriedade exclusiva do Senhor. O Espírito Santo habita em mim e em você. E a nossa morada, irmão, será de paz. A nossa casa não será como a casa dos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos vai florescer. Eu troquei o versículo, né? O versículo diz, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E eu disse na linguagem de hoje do Rodrigo, o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos florescerá. A Bíblia diz que nós somos como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo, diga tudo, tudo que nós fizermos vai prosperar. A Bíblia diz, vai dar certo. Ah, mas por que não está dando? Talvez você não esteja olhando para todas essas coisas, mas você tem tempo, porque você está aqui, está vivo, está cheio de saúde, então comece a olhar para essas coisas e vamos correr. Amém? Correr para onde? Correr para a direção que Deus está te dando. Correr para a direção que Paulo falou, né? Rumo, como que Paulo disse, me ajude? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos correr, irmãos. Não fique parado, não, vendo a banda passar. Ah, nada acontece na minha vida. Não, irmão, tem que acontecer. O Espírito Santo não habita em você? Amém. Você não está cheio da palavra? Amém. Então tem que acontecer. Ah, mas acontece que eu nasci no Parque América. Irmão, graças a Deus que você nasceu no Parque América.
Olha que benção, tem ônibus para chegar onde você quer, vai trabalhar. Ah, mas eu nasci lá no Castro Alves, o final é lá, chega aqui. Ah, mas eu nasci nas Corujas, tem ônibus lá, não tem, irmão Napoleão? Vá trabalhar. Ah, mas o meu pai, a gente mora num barraco. E aí, está fadado ao barraco? Não. Seu pai é Deus e a situação pode ser mudada. Depende de Deus? Não, depende de você. Vá trabalhar. Ah, mas acontece que a situação não está boa. Irmão, a Bíblia diz que a situação para você tem que estar boa. É só você crer e ir trabalhar. Amém? Ah, mas trabalhar dá trabalho. Isso dá mesmo. Dá trabalho. Mas vai ser uma bênção, irmão. Vai ser uma bênção. Crescer é sempre bom. Crescer no mundo espiritual, crescer no mundo físico, crescer no ministério é uma bênção. Amém? Amém. Vamos crescer? Amém. Vamos orar a respeito disso? Fique em pé, por favor. Ah, mas o meu filho é jovem, eu queria que ele tivesse ouvido essa palavra. Os irmãos ali têm um link para você ouvir todas as palavras aqui deste lugar. Você sabia disso? Pede para eles. Ah, eu perdi o estudo do pastor Nilo. Peça para o Marcelo, ele vai te mandar o link, tudo. Ah, eu perdi a palavra de domingo passado. Peça lá, irmão. Ah, mas eu quero ouvir de novo porque eu não entendi. Ouça novamente. Não perca a palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e pela tua palavra, Senhor. Pai, nós não cremos na sabedoria humana, mas nós cremos na sabedoria divina. Senhor, nós não cremos que pelo muito falar de um homem as coisas podem acontecer, mas nós acreditamos que segundo a tua palavra nós podemos lançar a rede e as coisas vão acontecer em nosso favor. Pai, nós somos teus filhos, porque a tua palavra diz que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, porque nós cremos no teu nome. Nós estamos aqui como igreja, reunidos nesta noite, Senhor, motivados a sair daqui para cumprir a tua palavra, Senhor. Nós queremos, se não estávamos fazendo isso, Pai, plantar coisas boas na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa carreira, onde nós estamos, Pai, na nossa rua, em meio aos nossos vizinhos, aqui na igreja, Senhor, com os nossos irmãos. Pai, nós queremos plantar coisas boas, porque nós sabemos que nós poderemos colher coisas boas. Senhor, não é um interesse, não é uma barganha e não é uma troca, mas é o cumprimento da tua palavra e daquilo que o Senhor nos ensina. Não tem como nós colhermos se nós não plantarmos. Então nós queremos cumprir aquilo que a tua palavra diz, e assim como Isaac fez, pela palavra que nós ouvimos, ainda num tempo de fome, ainda num tempo adverso e não tão bom, nós queremos plantar, porque nós sabemos que nós vamos colher a 100 aquilo que nós colocarmos como semente em terra boa. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Calil, a vida da Bárbara e dessas crianças que foram apresentadas aqui hoje, e que essa semente seja uma bênção na vida deles, Pai, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos jovens, e que nós possamos contribuir, Senhor, para o crescimento do teu reino, da tua igreja, do nosso país, de onde nós estivermos plantados, a planta dos nossos pés, porque segundo a tua palavra, nós somos como uma árvore, plantada junto a um ribeiro de águas, e vamos dar frutos na estação própria, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.